Olá, amigos. Nessa segunda parte da construção da inteligência, o aluno protagonista da sua própria aprendizagem, nós vamos então dar um passo adiante nessa orientação aos meus amigos adolescentes. Tá? No de ontem nós falamos sobre a véspera da aula. Então, como nós devemos nos preparar, ou seja, preparar o nosso cérebro para ele começar a pesquisar todos os nossos arquivos de assuntos que nós aprendemos nos anos anteriores, para estar preparado para o entendimento pleno da aula do dia seguinte. Hoje nós vamos ver o sono, que está entre a véspera da aula e a aula. Então, o sono. O sono é a parte mais importante de todo o processo de aprendizagem. Gostaria apenas de dizer o seguinte: tudo isso estará em detalhes, como eu falei no primeiro vídeo, nesse meu próximo livro, que é Construção da Inteligência. Tá? Então o livro estará em detalhes, e as palestras, os cursos, as formações que nós estamos fazendo nas escolas por todo o Brasil, logicamente nós entramos muito mais em detalhes. Aqui nós estamos fazendo uma espécie de um resumo rápido para que todos possam já usufruir um pouco desse conhecimento, ok? Mas fiquem atentos se eu estiver passando nas suas cidades, como agora eu vou estar passando do Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde eu estarei durante umas 3 semanas, e subindo para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, e depois indo até o estado do Pará. Para que estejam, então, falem com suas escolas, seus dirigentes, etc., para entrar em contato conosco, que a gente pode estar na sua escola fazendo uma palestra, uma preparação um pouco mais detalhada e com as dúvidas de vocês, que é muito mais interessante, né? Ao vivo é mais interessante. E quando tiver o livro também, que é mais fácil você poder pesquisar com facilidade. Mas vamos lá. O sono. Olha só, durante o período de sono é que o nosso cérebro pega tudo aquilo que está arquivado na nossa memória de trabalho, é igual um computador. Aliás, o computador é que é igual a gente. E leva para a nossa memória definitiva, memória consolidada. Então, a gente só aprende quando tudo aquilo que nós lemos, ouvimos, estudamos e entendemos vai para a memória consolidada, que é a memória definitiva. E isso só acontece com a gente quando nós estamos dormindo durante a noite, no sono profundo. Então, nós precisamos desse sono para que esse processo ocorra. A ocorrência desse processo, eu não vou poder explicar aqui no nosso vídeo, que é muito longo e precisa de muitas figuras, etc., mas estará no livro e está nas nossas palestras e nos nossos cursos. Mas, em poucas palavras, o que ocorre é exatamente o seguinte. Vamos ver. Olha só. Durante o processo do dia, a aula, etc., a leitura, estudo, nós estamos, então, processando todas as nossas informações na memória temporária. Na hora que nós vamos dormir, depois de mais ou menos uma hora e pouco de sono, o nosso cérebro, que estava relaxando, ele começa a aumentar a sua frequência para começar a fazer um processo complicadíssimo de pegar tudo aquilo que está na memória temporária e levar para cada área respectiva do córtex cerebral. Porque no nosso córtex cerebral, cada área é para uma coisa diferente. São processadores diferentes. E isso leva um certo tempo. Por que leva um certo tempo? Porque é muito complicado. Porque cada memória nossa, ela fica interligada com todas as memórias anteriores. Vocês lembram, aqueles que estão lidando com o computador, quando você vai instalar um programa, que na hora que você vai instalar um programa, o computador usa partes dos programas já instalados naquele computador para não aumentar muito o consumo de memória daquela máquina. Então, na hora que ela está instalando o programa, ela está aproveitando e pegando a ponga, digamos assim, do programa A, do programa B, do programa C, do programa D, dos programas que já estão instalados lá no computador. Isso significa que cada programa no nosso computador está interligado a todos os demais programas que estão lá instalados. Por isso que nós não podemos apagar um programa. Nós temos que desinstalá-lo. Porque se nós apagarmos,
muitas coisas dele estão já sendo usadas por outros programas. Aí nós vamos prejudicar os outros programas, nenhum programa mais vai funcionar. A mesma coisa acontece na nossa memória. Quando nós, durante o sono, levamos um conhecimento, um estudo, um aprendizado, um entendimento para a memória consolidada, que é o nosso disco rígido, nós estamos para a economia de espaço nas nossas memórias, utilizando partes das outras memórias para gravar aquilo. Então, significa que cada memória nossa, ao ser implantada no córtex cerebral, ela precisa estar sendo interligada a todas as outras memórias. Por isso que é um trabalho muito complicado a consolidação de todas as memórias do dia. E por isso que ela não pode ser feita durante a vigília, durante o dia, só quando a gente está dormindo. Porque o esforço é muito grande. E isso é feito várias vezes durante o sono, justamente porque, como é um esforço mental muito grande, o cérebro chega a esquentar. Então ele tem que resfriar mais um pouco. Então, 1h30 depois da gente começar a dormir, o cérebro vai e começa a levar a memória toda para lá. Aí esquenta, ele esfria de novo o cérebro, relaxa, aí vai de novo, esquenta, esfria de novo o cérebro, relaxa e vai de novo. E isso ele vai 4, 5, 6 vezes até ele conseguir fazer nesses vários ciclos, consolidar as memórias mais importantes do dia. Então esse período é muito crítico e precisa que nós estejamos muito tranquilos, que o cérebro não esteja sendo perturbado com coisa alguma. Então qual é a dica agora para essa fase? A fase do cérebro, do sono, para constituir a nossa memória definitiva. A dica é antes do sono, durante o sono e após o sono. Qual é a primeira dica antes do sono? Antes do sono é 1h antes, pelo menos meia hora antes da hora de dormir, e quanto mais cedo nós formos dormir, melhor, porque esse período de sono na época da adolescência deve ser no mínimo de 8 horas. Então, para quem tem que acordar às 6, durma às 10. Para quem tem que acordar às 5, durma às 9. Quem for dormir meia-noite e precisa acordar às 6, vai ter um certo tipo de prejuízo. Não tem dúvida, na adolescência vai. Agora, tem gente que não tem jeito, porque está trabalhando, não sei o quê, tem que trabalhar, tem que estudar até tarde. Aí realmente vai ser... mas dá jeito, eu só posso dormir meia-noite, ou eu só gosto de dormir meia-noite, que eu tenho que assistir uma porção de coisas e tenho que acordar às 5h30. Pena, porque vai ser prejudicado. Você não vai aprender da mesma forma que poderia aprender se tivesse o sono completo. Então, a primeira dica é: vamos trabalhar, fazer de tudo para que a gente tenha as nossas 8 horas de sono. Na adolescência, às vezes, precisa de um pouco mais. Mas então, 8 horas de sono. Então, vamos deixar jogos, novelas, casos especiais, grava e assiste depois. Assiste no final de semana. Porque senão vai perder tempo. Você vai jogar fora uma grande oportunidade de estar aproveitando a hora mais importante da aprendizagem, que é a hora do sono. Então, pelo menos meia hora antes, desligue tudo. Televisão, rádio, celular, etc. Você pode até ficar ouvindo uma música lenta, tá? E com isso você vai preparar o cérebro para ele não estar ativado com as ondas eletromagnéticas da televisão, do computador, dos jogos, etc. Ele vai estar light, pronto para começar o seu processamento. Então esse é o primeiro detalhe, tá? Pelo menos meia hora antes, eu recomendo até 1h antes, desligar tudo. Segundo detalhe, deixe o celular longe do quarto. Tem gente que põe o celular embaixo do travesseiro para usar como despertador. Deixa ele na sala como despertador. É até melhor, que na hora que tocar você vai acordar mesmo. Você vai ter que acordar, ir lá na sala e desligar. Por quê? Porque o celular do seu lado, por mais que ele esteja até desligado, muitos técnicos de eletrônica dizem que isso é besteira, mas eu não acho, não. Eu vi no mapeamento cerebral que nós fizemos em Seul, na Coreia, há muito tempo, no ano 2000, em que a gente via a influência das ondas eletromagnéticas do celular atrapalhando o processamento dos neurônios, das redes neurais. Então, a melhor coisa que tem, deixa o celular na sala.
porque aí você não vai prejudicar o seu processo de aprendizagem. Tá? Isso é muito importante. E então, celular na sala, televisão desligada, rádio desligado, vai partir para o sono. Eu demoro muito a dormir. É estresse. Vamos agora, assista os vídeos nossos sobre reflexões sobre o sentido da vida, etc., para você diminuir seu estresse. Porque realmente o estresse atrapalha tudo. Né? Pronto. Feito isso, então você vai dormir. Se por acaso você acordar durante a noite, tá, vai ao banheiro, etc., não tem problema. O que você não pode é esticar a acordada, passar pela geladeira, comer alguma coisa, porque aí o cérebro vai entender que você vai começar a dormir agora e ele vai precisar fazer tudo de novo. Então, precisou ir ao banheiro, vai e volta, tá? E deita e dorme, que aí o sono recomeça, o período do sono recomeça daquele em que ele parou na hora que você foi ao banheiro. Pronto. Na hora de acordar, na hora que você for acordado, assim, como é que você vai planejar a hora de acordar? Diga para você mesmo, antes de dormir, que hora você vai acordar. Porque com isso o cérebro faz o cálculo. Que hora você vai acordar e que horas são. Aí ele coloca todo o processamento de transferência de memória para ser encaixado nesse período que você tem. Então, se você realmente não tem as 8 horas de sono, diga para o seu cérebro que você vai acordar às 6 horas, embora você esteja dormindo meia-noite. Que você vai acordar às 4 horas, embora esteja dormindo às 11 horas. Porque ele sozinho, ele se ajusta, vai ter algum prejuízo, mas não tanto. Porque ele vai fazer de tudo para conseguir fazer todo o processo de aprendizagem dentro do período que você disse que vai poder ficar dormindo. Aí na hora que o cérebro te acordar, acorde, porque ele vai te acordar na hora que ele já tiver feito tudo isso. Aí não fique se espreguiçando. Quer dizer, espreguiçando fica, pode ficar à vontade. O que você não pode é virar para o lado e dormir de novo, porque senão ele vai entender que você vai começar a noite de sono. Aí ele desprograma tudo que ele fez, dá uma bagunça geral no cérebro e desprograma até o descanso que você acabou de ter nos processos de relaxamento. Aí você vai acordar mais cansado do que quando você foi dormir. Então, viram? Desligar tudo antes de dormir, pelo menos meia hora antes. Celular fora do quarto. Tá? E dizer a hora que você vai acordar e pronto. Na hora que ele te acordar, aí você não dorme de novo. Se espreguiça, relaxa, etc. Mas se prepara para se levantar. Pronto. Então, isso significa que o processo de sono está perfeito. Então, a principal parte da aprendizagem você está respeitando e ela vai se dar. Ok? Então, esse foi o nosso segundo ponto, importantíssimo, que é o período do sono. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato. Como eu falei, tudo isso já vai estar detalhadíssimo no nosso livro Construção da Inteligência. E também a gente passa isso com debate, com perguntas, respostas, etc., nossas palestras, nossas aulas, etc. Então, lembro aqueles que não são do Colégio Upper, que são dos colégios dessa cidade que eu vou passar, para avisar os diretores, etc., para entrar em contato, para a gente poder fazer uma explicação mais detalhada dessa na sua própria escola. Tá? E professores que quiserem essa palestra também para poder ensinar aos alunos, entrem em contato conosco. Então, por hoje foi isso. No próximo, nós vimos a véspera do dia de aula, o sono da aprendizagem. O próximo nós vamos ver alimentação, atividade física, ou seja, a construção do equilíbrio homeostático, do equilíbrio orgânico e psíquico para que a aprendizagem se dê perfeita. Então, até lá, gente. Forte abraço.